Olá, terceira série, falando sobre pirâmides e cilindro, vamos lá? Nós temos o vértice da pirâmide, nós temos as arestas laterais, nós temos as faces laterais, temos a base, a altura, e aqui eu tenho o apótema em relação ao vértice e o lado, tá? Eu tenho aqui, ela vai dividir esse lado, tá? Ao meio, e eu tenho também em relação à base, o apótema que vai dar também, tá? Da base, o meio, até o meio do lado da face aqui, ou da aresta da base, tá? Com isso, nós temos alguns elementos especiais, alguma relação entre esses elementos. Eu posso ter aqui, olha, com relação à altura e esses dois apótemas, eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu resolvo com A ao quadrado, ó, esse A maiúsculo, estou falando do apótema em relação à face, tá? E o A pequenininho é o apótema em relação à base. Então, eu tenho o apótema ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais esse apótema da base ao quadrado. Eu tenho também o triângulo aqui, olha, do apótema em relação à aresta. E esse lado aqui que vai dar quando eu traço o apótema da face aqui, olha, eu encontro esse lado daqui dessa aresta, a metade do lado, então é L sobre 2. Então, eu tenho novamente aqui a minha fórmula do teorema de Pitágoras em relação a esses dois apótemas, a esse aresta do lado, tá? E eu tenho a outra relação da altura com o raio que eu tenho, que é o do centro, tá? Da minha base até o vértice dessa pirâmide aí. Quando eu estou falando da minha área total da pirâmide, eu planifiquei aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Eu tenho a minha base e eu tenho os triângulos que se formam quando eu faço essa planificação. Então, a área total é pegar essa área da base e somar com a área de cada triângulo que eu encontro aqui. Para calcular o volume, é pegar a área da base e multiplicar pela altura e dividir para 3. Quando nós estamos falando do cilindro, o cilindro ele tem alguns elementos especiais. Eu tenho as minhas bases, que são duas, tá? Eu tenho aqui a altura e eu tenho a geratriz, que é um segmento que vai de uma extremidade da base até a outra, passando por esse eixo. Ele é paralelo a esse eixo que eu tenho do meu cilindro. Para calcular a área da base, eu calculo o π vezes o raio ao quadrado. Porém, eu tenho duas bases, por isso eu tenho que sempre multiplicar por 2. Tá? A área da altura, perdão, da lateral, eu vejo com 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. Aí eu encontro a área dessa lateral do meu cilindro. A área total vai ser somar essa área lateral e essas duas bases aqui. O volume do cilindro é pegar π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Lá na nossa videoconferência nós trabalharemos mais. Tchau, tchau!